Você ficou sabendo que o sobrinho do Lula foi pego num esquema de corrupção lá em Brasília? Ou melhor, você ficou sabendo que o cunhado do Bolsonaro foi pego num esquema de pirâmide financeira? Bom, obviamente isso daqui não aconteceu, não por enquanto, né? Mas é só pra você entender, foi apenas um exemplo para que você veja que às vezes uma ligação muito distante pode comprometer a sua imagem e com isso trazer consequências reais. Eu tô com vários vídeos pra editar falando sobre outro assunto, mas basicamente todos os dias vem uma notícia relacionada ao Banco Master. Agora Nubank, XP e BTG estão na mira da justiça também relacionado ao Banco Master. Mas calma, você precisa entender essa lista aqui que eu fiz pra vocês, do que tá acontecendo e qual que é o real problema. No dia 27 começou a circular essa notícia aqui, ó. Nubank, XP e BTG entram na mira da justiça por utilizar o FGC como garantia de aplicações. Basicamente é o seguinte, todas essas instituições e outras também vendia CDB do Banco Master e a justiça está alegando que eles utilizaram a promessa de segurança porque tinha FGC e de fato tem FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para vender mais CDBs. Essa prática não é ilegal, qualquer banco pode vender CDB de outro banco tranquilamente. Se você entrar no Inter aí, você vai ver CDB de outro banco. Se você entrar na XP, se você entrar, sei lá, no Banco C6, tem CDB de outro banco. Até os bancos tradicionais vendem. Não tem prática ilegal nenhuma. O suposto problema é que eles utilizaram a garantia do FGC para dizer que investir no Banco Master era seguro. Então, basicamente é isso. Olha o que fala aqui, ó. A sexta vara empresarial da Camarga do Rio de Janeiro colocou Nubank, XP Investimentos e BTG Pactual em uma ação civil pública que questiona a venda de CDBs do Banco Master utilizando o Fundo Garantidor de Crédito como garantia de aplicação. De acordo com a ação, a estratégia de vendas de títulos criava uma sensação de segurança e abriu dúvidas sobre as instituições tinham reconhecimento da eventual crise de liquidez. Então, basicamente, essa ação aqui está dizendo que o banco tinha acesso a informações para prever que o Banco Master tinha esse problema de liquidez aqui que viria a quebrar. E eles utilizaram o FGC para estar vendendo mais títulos e ganhar comissão em cima disso. Eles estão dizendo aqui que a propaganda vinculada era abusiva. E olha só o quanto cada um aqui vendeu, ó. A XP vendeu 26 bilhões, o BTG 6,7 e o Nubank 2,9 bilhões. Mas eu fiz um resumo aqui para vocês que vai ficar muito mais fácil de entender. Primeira coisa, os três bancos, Nubank, BTG e XP Investimentos. Relação com o Banco Master. Para quem não sabe, o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central no ano passado e tem muita gente poderosa do judiciário, político, grandes empresários envolvida nesse esquema aqui e muitos dizem que se Daniel Vorcaro abrir a boca de fato, a República do Brasil acaba. Vamos ver quais serão os próximos capítulos, mas assim como tem amigo do amigo, muitas pessoas poderosas, eu acredito que não vai dar em nada. Eles podem de fato roubar dinheiro à vontade porque um encoberta o outro e se um cair, todos caem. Quando eu digo que tem políticos e pessoas poderosas envolvidas no caso Master, eu tô falando de fato, tem pessoa do STF, tem grandes empresários, olha só, Lula se encontrou com o Vorcaro sem registro na agenda oficial, André Valadão da Igreja Lagoinha tem ligação, o Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, muitos outros políticos envolvidos nesse esquema do Banco Master. Então é bom que a gente nem fale muito sobre isso. Vamos esperar as investigações para ver no que vai dar. Mas de qualquer forma a gente só vai saber no decorrer do tempo. Então o rombo estimado aqui somente do Banco Master, sem considerar o Will Bank, está em 40,6 bilhões de reais pro FGC. Então olha só o quanto que o Fundo Garantidor de Crédito vai ter que ressarcir. E esses bancos aqui, Nubank, BTG e XP, ofereceram o CDB do Banco Master, que somados dá 35,6 bilhões de reais. Então a XP, 26 bilhões, BTG, 6,7 e Nubank, 2,9 bilhões. Tá bom, até aqui tá muito claro, você entendeu qual é a ligação que essas empresas têm com o Banco Master. Nada comparado com o Nubank, nada desse tipo. Num primeiro momento, não precisa se preocupar com isso. Agora, lembra que eu coloquei aqui no fundo, ó, o real problema, o que realmente pode prejudicar qualquer banco, não só esses citados, qualquer banco, eu vou falar no final do vídeo, então é importante que você assista até o final. Agora, existem algumas formas da gente avaliar se aquele banco é seguro. Eu já posso dizer para vocês, o Nubank é um dos maiores bancos do país, um dos maiores do mundo, tem mais de 120 milhões de clientes somente no Brasil, então realmente é muito grande, passou a Petrobras, valor de mercado, então é a maior empresa que nós temos no Brasil, é seguro sim. Mas então a gente precisa ver aqui o rating. Assim como nós temos nossa pontuação de score do CPF, os bancos também têm. Então o rating do Nubank tá ok, você pode estar pesquisando na internet. Lucro, é um banco que está dando lucro? Quando a gente entra aqui no Banco Data, a gente consegue ter informações aqui sobre todos os bancos aqui. Então a gente pode ver aqui, ó, que o índice de Basileia está em 15,8 do banco. O mínimo exigido aqui é de 11%. Lucro, 6,6 bilhões de reais.
e o de imobilização aqui está em 2,2. Então olha só aqui as informações. São 120 milhões de clientes, o rate do banco está ok, lucro no ano passado 6,6 bilhões, Basileia 15,8, imobilização 2,6, assim como tem agência física, é pouco imobilizado. Agora, o real problema que a gente pode ter aqui é corrida bancária. Isso pode quebrar qualquer banco, porque assim como os bancos usam o nosso dinheiro para estar investindo, para estar emprestando e com isso gerar riqueza, se todas as pessoas tentar sacar o dinheiro ao mesmo tempo, não tem nenhum banco no mundo que aguente sem intervenção do Banco Central, sem limitar saque ou qualquer coisa do tipo. Porque eles utilizam o nosso dinheiro. Olha só essa imagem. A gente aqui, pessoa física ou até empresas, nós emprestamos nosso dinheiro para o banco a troco de uma rentabilidade. Vamos supor 1% ao mês. E o banco empresta para empresas ou pessoas o nosso dinheiro a 5, 6, 7% ao mês, dependendo de cada empréstimo, cada negociação e o que vem de garantia também. Então eles estão ganhando com o nosso dinheiro mais do que nós mesmos estamos ganhando. Se todo mundo tentar sacar o dinheiro ao mesmo tempo, o negócio do banco acaba. E isso serve para qualquer banco, inclusive banco estatal também. Então não é um problema exclusivo do Nubank. Eu falei da série, a série se chama Explicando, tem na Netflix, se você colocar sobre banco lá você vai entender. Inclusive, lá nos Estados Unidos surgiu um novo banco, um banco já consolidado no mercado, patrocinou várias pessoas e começou a colocar cartazes na rua dizendo que aquele banco ia quebrar. As pessoas com medo de aquele banco quebrar começou a retirar o dinheiro do banco e daí de fato aquele banco quebrou. Mas esse é um problema aqui de todo o negócio fiduciário. A nossa moeda não tem um laço específico, vem da confiança. Por isso que o dólar sobe e desce todos os dias devido à confiança do mercado no nosso governo e políticas públicas e etc. Então esse é o real problema que todos os bancos têm. Se for patrocinado uma onda de desinformação, mesmo num banco saudável, se todo mundo tentar tirar o dinheiro de lá, vai gerar um problema de liquidez imediato e aí sim aquele banco pode vir a quebrar. Inclusive, para quem não sabe, existem várias categorias de bancos. S1, S2, S3, S4 e assim sucessivamente, sendo que o S1 são os bancos principais daquele país, onde o valor patrimonial representa 10% do PIB, ou ele tem muita influência internacional. Então, basicamente, nós temos Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal, que está no nível S1. Se esses bancos tiverem a corrida bancária, o Banco Central tem que intervir, porque se esse banco quebrar, realmente compromete o sistema financeiro do país todo. Inclusive o Nubank, agora que vai se tornar banco, provavelmente vai se tornar um S1 também, é questão de tempo, caso não aconteça nada até lá. Então, num primeiro momento, não tem problema nenhum. Essa ação movida aqui para esses bancos foi pelo tipo de propaganda utilizada, porque eles estão alegando que devido a todas as informações que o banco tinha, eles teriam a capacidade de saber que o Banco Master estava com problema e parar de vender o CDB. Vamos ver o que vai dar. Eu realmente acredito muito no Nubank para os próximos anos.